Olá, povo de Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Vamos juntos aprender mais da palavra do Senhor. A lição que iremos estudar hoje é a dos juvenis, que tem por tema Sal e Luz no Mundo, uma igreja relevante. Uma lição extraordinária que nós temos aprendido preciosidades na presença do Senhor. A lição é de número 5, o ensino e também a igreja. O ensino e a igreja. Só que antes de nós começarmos aqui a nossa aula, quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para você ficar ligado em tudo que acontece aqui neste canal. E também deixa aqui o teu comentário, eu quero saber de onde é que você está assistindo essa aula, onde é que essa lição está alcançando e, consequentemente, o nome do Senhor está sendo glorificado pela sua vida, está se dedicando a aprender mais do Senhor para levar uma aula de qualidade lá na escola dominical. Então, vamos para a lição. A caráter de introdução, é importante ressaltar que, no Antigo Testamento, as famílias deveriam ensinar a fé e o trabalho para as crianças. Os sacerdotes e os escribas, eles deveriam ensinar a lei do Senhor ao povo do Senhor. E os profetas também, eles denunciavam os reis e o povo que negligenciavam o ensino ao Senhor. Então, em caráter de introdução, a gente vai entender mais essa questão do ensino. O Antigo Testamento já deixa claro estas verdades. No tópico 1, nós vamos entender o que é o ensino. E basicamente, ensino é a transferência de conhecimento. Então, uma coisa importante a ressaltar, que você pode colocar em sala de aula, é que conhecimento é diferente de sabedoria. O que é conhecimento? É aquilo que eu aprendo. E o que é sabedoria? É como colocar em prática o conhecimento que eu sei, que eu adquiri. Então, dentro de conhecimento e sabedoria, existe a palavra discernimento. Então, a sabedoria me dá a capacidade de discernir como eu vou colocar em prática o conhecimento. E quando nós falamos de conhecimento, muitos estão perecendo por falta de conhecimento. Isso não sou eu que digo, mas de um ato profético, Oséias, capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Olha o que Deus diz: também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Isso é muito interessante. Quando a gente está falando do tópico 1, muitos mestres se dedicavam ao ensino, assim bem como os seus alunos se dedicavam para aprender. Pega isso e coloca em prática em sala de aula. Professor e aluno devem ter a mesma dedicação, um para ensinar e o outro para aprender. Isso é tanto verdade que Atos capítulo 6, versículo 4 diz: nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Dedicaremos. Olha a igreja, Atos 2,42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão, e também nas orações. Quando falamos sobre o ensino, Jesus, ele é o nosso mestre, que nos ensinava não só aos ouvidos, mas também aos olhos. Existe uma palavra no quartel que eu gosto muito: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. João 13,15 diz assim: eu lhe dei o exemplo, para que vocês façam como eu fiz. Tito 2,7 diz: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras, e em seu ensino mostre integridade e seriedade. Agora, olha o que diz Provérbios capítulo 22, versículo 6. Educa a criança no caminho em que se deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Pegou isso? Ensina no caminho, vai com ele, pega na mão dele, mostra, faz com ele. Jesus nos ensinou, que antes de alcançar as outras pessoas, é necessário alcançar os seus discípulos. Mateus 11,1 diz que ele, antes de pregar para as demais cidades, ele prega primeiro para os discípulos. Isso nos revela que a base do ensino deve começar por aqueles que estão próximos de nós, aqueles que estão na nossa casa, aqueles que estão ao nosso redor. É importante falar sobre o tópico ainda, que Jesus ele ensina em várias áreas. Dentre elas, Jesus ensina para a multidão, Jesus ensina aos seus discípulos, Jesus ensina nas sinagogas, Jesus ensina no templo, Jesus ensina à beira-mar, a caminho do mar. Está escrito aqui no nosso tópico. Jesus ensina. E ainda mais, Jesus ensina individualmente. João 3,1 fala de Nicodemos e João 4,1 fala da mulher samaritana. O mesmo Jesus que prega para a multidão em todas essas agendas também prega para uma única pessoa. Quantos alunos você tem? Tem um? Isso é uma alma preciosa.
se dedique a dar aula para este único aluno. Jesus também nos deixou uma ordem em Mateus capítulo 28 que devemos ensinar da mesma forma, pregando o Evangelho e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que Ele nos tem mandado. Isso está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20. Essa missão do ensino é o grande discipulado, né? Que discipulado significa aluno ou aprendiz. Isso é importante, porque melhor do que ganhar almas, ganhei uma alma para Jesus, é discipular essa alma ganha. Então é muito importante atentar para isso. E no nosso último parágrafo diz: uma igreja relevante é uma igreja que cumpre o mandato de ensino cristão, que deve ser bíblico, sistemático, contínuo e acessível para todos. Todo cristão deve se dedicar a aprender as Escrituras, independente da idade ou do tempo de conversão. É possível alguém ter tempo de igreja, mas não ter maturidade cristã. É possível alguém ter se batizado nas águas, mas não ter nascido de novo. Pega isso e coloca em prática em sala de aula. Vamos para o nosso tópico 2. Objetivos do ensino cristão. No meu ponto de vista, o principal objetivo é a formação do caráter cristão. Isso está registrado. Qual é o caráter cristão, irmão Márcio? Gálatas capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então entenda isso. Melhor do que fazer uso dos dons espirituais é viver os frutos do Espírito Santo. E o que é o fruto do Espírito Santo? O caráter de Cristo em nós. Também Jesus, ele tem um objetivo ao ensinar. E no ensino ele revela a justiça divina. Mateus capítulo 5. Jesus também gera a compreensão correta das Escrituras. Mateus capítulo 23, versículo 23, Marcos 7 e versículo 10 e versículo 13. A ideia desse objetivo é trazer o arrependimento de pecados e gerar a salvação. Isso é tanto verdade que Paulo escreve em Efésios 4,13: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Mateus 3,2, João Batista prega dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Tito capítulo 2, versículo 11 ao 14 também diz: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências neste presente século, sóbria e justa e piamente aguardando a bem-aventurança, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para remir toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. E para que isso se consumasse com bastante maestria, Jesus confiou ministérios à igreja com o objetivo processual de aperfeiçoar os santos. Efésios 4, 11 e 12 diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outro para profeta, outro para evangelista e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Tem outro objetivo também: gerar maturidade cristã. Está no versículo 13 do capítulo 4 de Efésios: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, olha só, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Também tem outro objetivo: para não sermos enganados. Efésios 4,14 diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças. E também temos outro objetivo, que é gerando o fortalecimento da fé. Romanos 10,17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir é pela palavra de Deus. Tem outro objetivo também, o ensino, que é nos capacitar para o serviço da igreja. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Tudo só é possível na pessoa de Jesus Cristo. Ainda estamos no objetivo, porque em João 15, versículo 5 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Esse foi o nosso tópico 2 e vamos para o nosso tópico 3. O que precisamos aprender? Primeiro subtópico: ler a Bíblia. Uma leitura diária, um devocional, um culto doméstico, né? Ler a Bíblia com a mesma necessidade
que o alimento sólido, Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha o que Deus disse também para Josué, capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Não deixe, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e vocês serão bem-sucedidos. Existe também algumas frases que eu particularmente gosto e que eu peguei para a minha vida, quero que você compartilhe também em sala de aula. Estude a Bíblia para ser sábio. Creia na mesma para ser salvo. Siga os seus preceitos para ser santo. Alguém disse assim: quando eu li a Bíblia, encontrei muitos erros, todos eles em mim. Devemos ler a Bíblia diariamente, pois ela é o nosso espelho. Tiago capítulo 1, versículo 22 e versículo 24 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que, ao olhar sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Ninguém se olha no espelho para permanecer do mesmo jeito. Então, o propósito de ler a palavra é colocar a palavra de Deus diante de você, e de modo que você, ao olhar para a palavra, perceba os seus erros, e percebendo os seus erros, comece uma transformação, uma mudança, uma regeneração de dentro para fora. Coloque o exemplo do espelho da palavra aí na sala de aula. Subtópico 2. Quem é Deus? Lendo a Bíblia, a gente vai entender a sua soberana vontade. E essa vontade de Deus, diz Romanos, que ela é boa, perfeita e também agradável. Isso nos remete a ter um relacionamento íntimo com Deus. Investir tempo com Deus. Oséias 6,3 diz: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecer. Eu sempre falo isso. Melhor do que trabalhar para Deus, é necessário ter relacionamento com o Deus da obra. Jesus diz em Mateus 9, 37 e 38, então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Percebe? Primeiro tu ora a Deus, primeiro tu tem relacionamento com Deus, depois tu pede trabalhadores para Deus, ou seja, depois você trabalha para Deus. Terceiro subtópico: ser fiel a Deus. A fidelidade a Deus, ela é diária e ela é atemporal, ou seja, ela é independente do que passamos. Não importa a luta, dificuldade, crise, não importa qual seja o momento que nós estejamos enfrentando, a nossa fidelidade a Deus, ela é atemporal. E essa fidelidade atemporal, nós temos muitos exemplos na Bíblia, assim como também no Antigo Testamento. Vou só citar aqui, você pega isso como gancho e pode aperfeiçoar. Jó, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, independente da situação, eles foram fiéis ao Senhor. Exercendo a fé na pessoa do nosso Deus, todos esses homens venceram as suas batalhas. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Essa fidelidade terá sua devida recompensa. Toda fidelidade, esforço perante o Senhor tem a sua recompensa. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. E o quarto e último subtópico é viver os valores do reino. Colocar em prática todo o ensinamento. Isso é viver os valores do reino. Mateus 7, 24, 27 diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e a coloca em prática, eu vou comparar a ele como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas quem ouve a minha palavra e não coloca em prática, eu vou comparar este homem como um homem que edifica a sua casa sobre a areia. Vem a tempestade para aquele que coloca em prática a palavra, e a tempestade não consegue derrubar aquela casa, porque está firmada sobre a rocha. Mas a casa que está edificada sobre a areia, a Bíblia diz que grande é a sua queda. Pensa para você essa lição? Curte, comenta, compartilha. Vamos continuar. Tópico de número 4. Aprendendo uns com os outros. Aqui já é a nossa finalização da nossa aula. Ninguém sabe mais ou menos que os outros. O que existe é saberes diferentes. Ou seja, eu sei coisas que você não sabe e vice-versa. Assim, nós vamos aprendendo uns com os outros. O que isso gera em nós? Um coração humilde. Quanto mais eu sei acerca da palavra, quanto mais eu aprendo acerca de Jesus, mais humilde meu coração deve ser. Longe de nós soberba, vaidade, nós estamos aqui para compartilhar o aprendizado, nós estamos aqui para aprender uns com os outros. O ensino é isso. Você está numa escola onde o propósito é o ensino das Sagradas Escrituras.
Que esta lição seja uma bênção na sua vida, que edifique a sua vida e que os seus alunos, professores, sejam poderosamente abençoados pela palavra de Deus. Vamos ler a conclusão? A conclusão da aula de hoje diz assim: Jesus foi um grande mestre, né? E a maior parte do seu ministério foi dedicada ao ensino. Ele entregou o mandato do ensino para a sua igreja. Todo cristão deve ser um aprendiz em desenvolvimento, através da leitura sistemática da Bíblia, aprendendo sobre o novo Deus, a sermos fiéis a Ele, aprendendo sobre o nosso Deus, a sermos fiéis a Ele e a praticarmos os valores do reino de Deus. Que você seja abençoado pelo Senhor. Compartilhe esse vídeo e que o nome do Senhor seja glorificado.